Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, ao vivo pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal 810 AM Santos, entre meio-dia e 1h, TV Ética, www.tvetica.com.br, também TV Êxito, www.tvexito.com.br. Curta a nossa página no Facebook, programa Gente que Fala. Convidados de hoje, educador financeiro Mauro Calil, que é membro do Instituto Nacional de Investidores e fundador da Academia do Dinheiro. Academia do Dinheiro, Mauro? É bom, isso mesmo. Isso é bom, tem vaga para fazer vestibular, eu já estou reprovado. Só ir buscar o dinheiro. Lá a gente procura fazer com que malhar o dinheiro, né, para ele ficar forte, né, para ele ficar musculoso. José Carlos Sicarelli, prazer tê-lo aqui na mesa. Prazer é meu, Zancopé, estar aqui com você, sob a sua batuta e ancoragem. Conosco também, deputado estadual Orlando Bolsoni, que é filiado ao PSB. Deputado, é muito bom tê-lo aqui. Uma honra e, inclusive, com essa bancada. É uma oportunidade de aprender bastante da minha parte. Participando conosco, ex-secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Antônio Ferreira Pinto. Doutor Antônio, grato por ter encontrado um espaço na tua agenda conosco. Eu que agradeço. É uma honra muito grande participar deste programa. Nos assuntos de hoje, começamos. Crack é a droga ilícita mais consumida no Estado. O levantamento da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Crack e outras drogas, realizado nos municípios paulistas, mostra que o crack é a droga mais presente nos atendimentos do sistema público de saúde, superando inclusive drogas lícitas, como o álcool. A pesquisa mostrou ainda que o avanço do crack se acentua em locais com população de 50 mil a 100 mil habitantes. Deputado Orlando Bolsoni, a indicação aqui é para que o senhor comece a abordar este assunto. Eu faço parte da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Crack e outras drogas. E, à época, inclusive, 2011, tivemos um grande apoio do nosso secretário, do Dr. Antônio Ferreira Pinto. Então, foi um momento onde que não existiam estratégias, ou eram pouco integradas, tanto estaduais quanto federais, e inexistia totalmente estratégias municipais de enfrentamento à droga, ao crack e às outras drogas. Que o crack tem uma característica que começa da questão da segurança, questão das fronteiras, que o doutor Ferreira Pinto é especialista no assunto, e até a outra ponta, que é a questão da saúde, passando por desenvolvimento social, passando pela questão da educação, onde a polícia polícia militar faz um trabalho muito bom no sentido de ir às escolas, fazendo uma conscientização, fazendo um trabalho de prevenção junto dos alunos, um trabalho preventivo, e basicamente é uma questão até de cidadania, né, de manter as pessoas, em especial os jovens, distante das drogas, em especial o crack. O crack tem uma característica que ele diferentemente, ele é uma droga barata, é uma droga de fácil acesso, possibilitou a criação do microtráfico, e que se fez. Então, a frente procurou se integrar, tivemos inclusive reuniões com o doutor Ferreira e com todos os outros secretários, e hoje o Estado de São Paulo dispõe de uma política onde integra as 5 secretarias. Ainda há 2 dias o governador Alckmin apresentava no Tribunal de Justiça o resultado dessas estratégias. Acho que foi um avanço. Para se ter uma ideia, em 2011 nós constatamos, primeiro, existia um mito de que o crack não havia chegado às pequenas cidades. Então, e aí nós constatamos que cidades de 2 mil, 5 mil habitantes, que o crack já havia chegado às cidades. E a outra questão é que estavam disponibilizados 120 milhões pelo governo federal em 2010 para serem
utilizados em enfrentamento ao crack, dos quais foram utilizados apenas 15 milhões. Ou seja, Deputado, não existiam projetos. Mas o governo é hábil em dizer destinou. Exatamente. Chegou? Aí, Cristal, exato, eu queria completar. Não é só todo administrador público destina. Correto. Chegou? Correto. Aí, Cristal, esse é o grande foi o Eu desafio. respondo Não, pelo chegou senhor, 15 não mil. chegou. Não, chegou 15. Chegou Pois é, 15%. foram utilizados 15 milhões, do total 15 destinado. milhões que dá pouco mais de mais ou menos 15%. Não, pouco mais, 18%, muito pouco. Pois é, mas não é que chegou. 15% e 18% Pois é, mas nada. aí olha o detalhe que é o governo federal. Olha que é importante lembrar também a questão que os municípios não estavam preparados para apresentar projeto. Então, paralelamente, tem que preparar, saber preparar projeto, e não havia integração. Por exemplo, aí desse trabalho houve um avanço e mais uma vez, então, para o quadriênio foi destinado 4 bilhões pelo governo federal e desses 4 bilhões quadriênio. Então, foram utilizados até aqui, mais uma vez, a dificuldade de se fazer projetos, a dificuldade de vencer a burocracia que você lembrou tão bem. Dá licença. O senhor, como ex-secretário, doutor Ferreira, eu ouço a explanação fantástica do deputado Orlando Bolsoni, e com o senhor ao meu lado eu fico perguntando, ele está falando de políticas públicas, né? O senhor, como secretário da Segurança, deve ter tido muita dificuldade para implantar esse tipo de política pública, porque envolve a segurança 100%. Exatamente. Envolve várias secretarias, Sim. tanto a Secretaria da Saúde, Exato. a Secretaria da Justiça, como a Educação. Educação. Ninguém e lembra além da Prefeitura Secretaria Municipal. Ninguém lembra da Secretaria da Saúde, ninguém lembra da Secretaria da Justiça. Lamentavelmente, eu sei que é abrangente, mas... Em vários planos que se tentou colocar em prática, todos, no primeiro momento, somam. E depois, aos poucos, há um esmorecimento e só fica no local, no combate à Cracolândia, é um exemplo, né, muito importante, fica só a Polícia Militar. Então, problema de iluminação, de varrição de rua, de abordagem, isso aí o próprio policial militar impede a presença dele, a abordagem dos assistentes sociais, dos psicólogos, dos técnicos, com o dependente. Ele precisa captar a confiança do dependente. A partir do momento que só fica a Polícia Militar, é só repressão, e é uma repressão que não traz resultados positivos, expressivos, porque é um tráfico pulverizado de pedras que facilmente eles se desfazem dela. Como o secretário disse, é microtráfico. É microtráfico. Realmente é muito difícil, é um desafio grande. Está proliferando em todas as cidades, como bem disse o deputado, do interior, cidades de porte grande, média, até pequeno. E nós vemos até um nicho também ali próximo à Avenida Paulista. Né? A 4 quadras na Peixoto Gomide, à noite, a céu aberto, eles vendem para os menores que não podem entrar nas baladas, eles vendem o tráfico ali, não só a cocaína, como o crack e outras drogas, abertamente ali. Então é difícil o combate, né? É interessante porque antes na cidade de São Paulo existia a Cracolândia, né? Hoje existem várias. E hoje em todos os bairros, as Cracolândias. Em todos os bairros você tem nichos, né, em algumas ruas um pouco mais escuras, um pouco mais afastadas, ou de grande trânsito que não tem característica residencial, ruas menos nobres, você vê pessoas consumindo, né? Vivem de maneira desumana. A outra questão que eu vejo, que acho que o senhor pode explicar melhor, acho interessante, sim, eu tive a felicidade de estudar numa escola marista, onde se abordava muito esse tema durante toda a minha formação. Então, inclusive, levando alunos a centros de recuperação, de toxicômanos, etc. Né? Então, a gente sempre foi prevenido em relação a isso. Mas eu lembro que naquela época, na minha adolescência, estigmatizava-se o usuário. E hoje parece que o usuário é um pobrezinho, é um coitadinho. Tem que ter apoio. Tem que ter apoio. Né? Ele não a sociedade não estigmatizou. Não estou dizendo que deve existir uma discriminação, mas parece que começou a existir uma tolerância. Não sei se o senhor compartilha dessa ideia.
Há uma tolerância, inclusive há um movimento aí para descriminalizar o uso da maconha. Então, a maconha é o primeiro passo para drogas mais fortes, né? Mas existem essas correntes mais liberais e que não vão de encontro aos interesses públicos, né? Porque há uma disseminação muito grande do tráfico. Eu, quando era promotor, promotor criminal, nós aprendíamos 2, 3 quilos de cocaína, era um grande feito. Exato. Hoje se aprende 150, 180 quilos de pasta de cocaína. Essa pasta, depois de refinada, quadruplicada. É quintuplicada. Equivale a 5 quilos. 1 quilo de pasta equivale a 5 quilos de pó. E pode até valer mais se colocar alguns produtos ali para adulterar, né? Talco, exatamente. Então, talco, né, que usa eles usam giz, eles usam uma série de produtos. Tem que ser branco, né? Tá bom. Mas realmente é um desafio muito grande. A sua observação é muito válida. A Polícia Militar entende e faz um trabalho muito bom, que é o PROERD, citado pelo deputado. O PROERD vai em todas as escolas, é um programa de prevenção. E de recuperação de alunos, dizendo do perigo do uso de entorpecente, daquele que vai experimentar o entorpecente. É um trabalho muito bom. Nós fizemos um convênio com a Secretaria de Educação. O plano era até o final deste governo. Nós temos o PROERD em 5.000 escolas públicas em todo o estado de São Paulo. Isso eu lembro também na minha escola que a Polícia Militar foi até com os cães farejadores fazer demonstração disso. Era muito bacana, muito interessante. O que me chamou muita atenção, deputado Bolsoni, é que o consumo cresceu em cidades com 50 a 100 mil. Nos 600 e tantos municípios de São Paulo, 45, percentualmente, quanto corresponde a cidades de 50, qual é a porcentagem? Cidades maiores? Acima de 50 mil. São perto de 20%. Puxa vida, é muito. Então, 12, mais de 120 cidades. 120 cidades. Assustador. Multiplicado por quantos consumidores? Então vamos ver. Assustador. O consumidor é difícil de... Mas veja, o secretário com propriedade e enfrentou com competência esses resultados. Ele lembrou bem esse cara, a questão do enfrentamento. Veja, antes não era tão difícil quanto hoje. O crack é uma droga, a característica dela, tanto na questão do combate, então a questão de segurança, mas também a questão depois do tratamento. Ele vicia muito rápido. Então a universidade, eu sou de uma, eu sou da FAMERP de Rio Preto, lá a dificuldade, hoje ainda não há segurança com relação a todos os tratamentos. O que a época do secretário nós iniciamos foi uma integração desde a Secretaria de Segurança, numa ponta, até outra ponta, a Secretaria da Saúde. Ou seja, o combate aqui através da PM, de forma competente, passando pelas outras secretarias. E no caso da saúde, hoje no Estado, a época, para ver como que estava... não havia um conhecimento do tema, existiam 400 vagas para internação. Hoje são 3 mil vagas, então veja a dimensão do problema. E que se sabe que é insuficiente. E um aspecto que eu acho relevante também foi que trouxe as comunidades terapêuticas. Antes elas não eram reconhecidas, Calil. Então você falou, por exemplo, uma entidade marista, uma entidade evangélica, uma entidade espírita, elas não eram aceitas como forma de apoio para tratamento. E agora há a possibilidade de, inclusive, um processo de desintoxicação, onde a pessoa tem um tratamento por 8 meses, até 8 meses, e o Estado bancando R$1.350 mês. Só que não passa para o usuário. Essa que foi a confusão. Fica para a instituição. Passou para a instituição. E é controlado, inclusive através de diária, através de digital. Então é um trabalho bem feito. Nesse aspecto, acho que vem muito de encontro com o que o secretário falou, que é a questão de você ter alguém para se aproximar do usuário, né? Quer dizer, porque o policial fardado, obviamente, que ele assusta, né, o usuário. E alguém que é da comunidade, que é um clérigo, etc., é muito mais afável. Eu vou passar por um outro assunto, mas antes eu quero... Nessa notícia eu disse aqui, drogas lícitas como álcool.
Olha, se as nossas autoridades se dispusessem a combater o alcoolismo com o mesmo empenho que combatem o tabagismo, eu acho que a gente teria um outro aspecto, porque o tabagismo faz mal a quem fuma. Aquela história de fumante passivo é relativo. Agora, quem bebe, muitas vezes, enche o latão, passa num ponto de ônibus, mata 5, 6 e não acontece nada. Aquele rapaz que atropelou a mulher no aeroporto de Congonhas aqui, Exato. Está agora em vias de ser condenado e tudo mais. Então, o álcool eu acho terrível. O álcool, quem sai por aí bêbado dirigindo, provoca mortes e mais mortes, e o empenho das autoridades é com relação ao cigarro. Quer dizer que hoje não vale mais a frase latina, in vino veritas. Não. No vinho não está a verdade. Não está a verdade. Secretário, posso chamá-lo secretário, né? Porque sempre. O senhor ocupou como sempre. vício de linguagem, pode. Sempre, não, é. Não, eu discordo, pelo exato, respeito. Pelo respeito, cerimonial, ele mantém o título aí também pelo de respeito, o trabalho. Pela simpatia, então. Pela história, né? Pela simpatia, nota 100. E pela história, doutor Ferreira. O secretário é muito realista. Pela simpatia, eu discordo, lamentável. Mas pelo dia a dia, a gente tem o hábito de alguém que manteve o cargo de chamá-lo de secretário. É o caso do ex-secretário de Segurança, Antônio Ferreira Pinto. Esse assunto aqui me assusta, viu, secretário? Um relatório das Polícias Civil e Militar e do Ministério Público revelou o audacioso plano do PCC para resgatar Marcola e outros 3 líderes da facção. O plano inclui um avião, 2 helicópteros blindados e com as cores da Polícia Militar. Para que o plano pudesse dar certo, 3 integrantes da organização tiveram aulas de voo em 2013 no Campo de Marte. Antônio Ferreira Pinto, secretário Ferreira Pinto, ainda que esteja ausente do cargo, não exerça mais a função. Isso me assusta. Isso preocupa a todos nós, né? Eu fui secretário da Administração Penitenciária, comecei com o professor Cláudio Lempo, em 2006, depois daquela mega rebelião, e ali nós vimos a importância de se fazer um combate efetivo, sério, às atividades do crime organizado dentro dos presídios. Porque é bem verdade que existe o crime organizado fora dos presídios, talvez mais audacioso até do que do sistema prisional. E, a partir dali, nós vimos que havia necessidade de combater o crime através de inteligência, de informação. Nós estabelecemos uma rede de informações. O celular é o grande desafio, porque o celular faz com que o indivíduo a pena perca o seu sentido, um deles, que é a privação de liberdade, de afastar do convívio social aquele que revela uma periculosidade maior. Com o celular, ele acaba controlando as atividades que ele tinha aqui fora, no mundo exterior, consegue intimidar através da sua audácia, do dinheiro que arrecada, e o tráfico é a grande mola propulsora dessa organização criminosa. Nós conseguimos, depois eu assumi a Secretaria da Segurança Pública em 2009, nesses quase 4 anos que eu fui secretário, nós aprimoramos esse sistema de escuta e tínhamos um perfeito domínio do que fazia a facção, porque as escutas telefônicas eram autorizadas pelo juízo da comarca, e essa prova era uma prova que servia de forma preventiva. Era uma prova... Essa é a prova acessória? Não é uma prova, é apenas de forma preventiva. Juridicamente ela é imprestável, porque é muita gíria. Colocado aquilo no papel, transcrito aquelas frases, elas não levam a lugar comum. É uma gíria muito rica, né? E muito mutável. Os apelidos mudam muito, então tem que ter um contato permanente com essa liderança. E essa liderança consegue dominar grande parte do tráfico aqui em São Paulo. Nós fizemos um combate efetivo. Esse serviço foi muito bem realizado. Nós colocamos a rota para fazer as prisões quando nós entendíamos que era o momento adequado de efetuar as prisões. Eu me lembro que nos 2 últimos anos da minha gestão, a rota apreendeu mais de 16 milhões de reais em dinheiro vivo, né? Eu até ressaltei na época que eu deixei o cargo, que isso mostra que dinheiro de bandido tem dono, sim. Porque certos setores dizem que dinheiro de bandido não tem dono. Então, a apreensão acaba não ocorrendo em toda a sua extensão. E eu demonstrei que a rota é uma tropa profissional, é uma tropa muito preparada,
E ela tem realmente um grau de letalidade maior, porque ela vai nos confrontos, ela atua nos momentos mais... De maior periculosidade. Nos momentos mais agudos, quem atua é a rota, né? Pelo seu preparo profissional. É uma tropa que serviu de inspiração, inclusive, ao BOPE, que depois se especializou. É uma tropa de elite, realmente. E esse combate ele foi feito com uma eficiência durante um certo período, e depois o governo deu uma guinada. Essa é que é a grande verdade. Nós combatíamos o tráfico de entorpecente, as chamadas biqueiras. Eu não conseguia entender por que o policial passava e via um ponto de distribuição de droga e virava para o outro lado. Então nós começamos a combater e asfixiar a facção no tráfico de entorpecente, que vem direto da Bolívia, vem do Paraguai. Não é só tráfico de entorpecente, é também de armas. Eles têm um armamento muito grande, que eles escondem, que eles enterram, são fuzis. Tem mais de 120 fuzis enterrados, que é para um plano maior, um plano mais audacioso. Talvez fosse esse de fuga, utilizando inclusive helicópteros. O que ocorreu? O governo fez uma mudança na política de segurança pública, aquele que combatia saiu, a rota, que fazia um serviço muito eficaz e que prendeu mais de 50 lideranças aqui fora, 50, que na gíria dele chama sintonia, a rota acabou sendo recolhida para o quartel. Doutor Ferreira Pinto, desculpe interrompê-lo, mas senhor, eu estou aqui enquanto o senhor discorre sobre tudo isso daí, sobre a eficiência dos trabalhos e tudo mais. O senhor citou um ponto que todo mundo se pergunta: celular em prisão. Por que é tão difícil bloquear um celular? É difícil porque não há um interesse de todos os integrantes. Eu pergunto isso por quê? Eu vou dar um exemplo. No final da Copa das Confederações, no Maracanã, antes, o Cicarelli sabe bem disso, depois do celular, muita gente que não tem autorização para transmitir um jogo da seleção brasileira, vai lá com o celular e transmite o jogo. O que aconteceu nessa Copa das Confederações? 15 minutos antes do jogo, Maracanã, celular bloqueado, não funcionava. Voltava a funcionar 15 minutos depois do jogo. Por que nos presídios isso não é possível? Eu acredito que é uma falta de vontade política nesse sentido, porque não há necessidade. Nós temos 158 presídios no estado de São Paulo. Nós temos uma população carcerária de 210 mil presos, mas nós temos toda essa liderança concentrada em 4 ou 5 presídios penitenciários de segurança máxima que estão na zona rural. Então, o bloqueio desses presídios seria o suficiente para impedir esse tráfico de entorpecente em larga escala que nós estamos assistindo, sem interferir no sinal da cidade. Mas aí tem que haver um interesse das operadoras, da Anatel, do governo federal, do governo estadual. Não basta o esforço apenas do governo estadual. Eu participei de várias reuniões em Brasília, discutindo o tema. Existem recursos financeiros para isso, porque tem um fundo do sistema de telecomunicações que poderia muito bem ser utilizado para colocar o bloqueio dos celulares nessas unidades, e isso seria o suficiente. O que falta é vontade. E essa questão de bloqueio de celular não é uma questão assim tão complicada. Eu trabalho com o mercado financeiro e existe uma regra, né, que dentro das instituições os operadores não podem ter comunicação, porque eles estão, obviamente, em um espaço curto de tempo, ainda que seja, com informações privilegiadas. Então, se tem um grande investidor institucional estrangeiro despejando milhões em uma ação e ele vê aquela ordem, ele pode ligar para um parente e falar assim: olha, compra porque isso aqui vai subir, em 5 minutos você vai ganhar 5%. Né? E o que fazem as corretoras, as instituições? Elas fazem um bloqueio de celular da sala. Então, elas bombardeiam o local com ondas de rádio, de tal forma que não pega nada, absolutamente nada. E fica só naquela sala. Você sai da sala, vai para a sala de reunião ao lado, funciona perfeitamente. Mas sair da sala perde o negócio. Perde o negócio. É porque, secretário, se não me engano, foi Presidente Prudente, houve o bloqueio no presídio, Presidente Prudente, aquela região ali tem muitos Presidente Venceslau. Uma dessas bloqueou, não o presídio, a cidade inteira. A cidade ficou às gritas lá e muda com o celular. Isso ocorreu em 2006, inclusive em Franco da Rocha, interferiu na vida da cidade. Mas hoje há a possibilidade de se fazer esse bloqueio, porque os presídios estão longe do perímetro urbano. E bastava colocar os bloqueadores em 4, 5
desses presídios onde estão a liderança, porque os demais presos realmente eles não têm influência alguma. O ideal seria bloquear todos, né? O investimento é de grande porte, mas a gente precisa, para caminhar uma légua, precisa dar um passo. Eu acho que se nós bloqueássemos, se o Estado bloqueasse em 4, 5 presídios, onde estão a liderança, toda a liderança está confinada em 3 ou 4 presídios. É Presidente Bernardes, Valparaíso, Pacaembu, Avaré, alguns em Mirandópolis. Era só confinar nesses presídios e fazer o bloqueio. O senhor acha possível, a curto prazo? Eles estão fazendo uma experiência, atualmente, o governo do Estado está fazendo uma experiência bloqueando a penitenciária 2 de Venceslau, onde está o Marcola e as demais lideranças dessa facção criminosa. Eu ainda não sei o resultado prático desse bloqueio, se ele está sendo feito a contento, se há ainda algumas imperfeições, alguns ajustes a serem feitos. Mas esse bloqueio foi colocado em uso há uns 2 meses atrás. Mas voltando da facção, eu fiz esse preâmbulo para dizer que, com uma mudança de política, e eu não discuto as razões que levaram a isso, a rota foi recolhida novamente, e nós tínhamos essa escuta, que era toda ela autorizada em juízo. O juiz autorizava, fazia um relatório, porque ele é obrigado a fazer, pelas normas do Conselho Nacional de Justiça, ele é obrigado a fazer um relatório das interceptações que ele autoriza. Esse serviço foi reduzido sensivelmente e hoje se perde consideravelmente as informações de dentro de presídio. Como o tráfico passou a correr solto, hoje é céu de brigadeiro para o tráfico de entorpecente, nós temos informações lá dentro de que a facção que tinha um lucro de 4 milhões mês no tráfico de entorpecente, hoje ela tem um lucro de 8 milhões por mês no tráfico de entorpecente. Então, senhores, vejam bem, um faturamento líquido de 8 milhões, sem encargos sociais, é uma empresa de grande porte, né? Agora, se eles estão ricos, se eles estão milionários, isso não é o suficiente para eles. Eles não confrontam mais, eles não afrontam mais o Estado, não tem mais aquelas ações audaciosas de desgastar o Estado, de atacar instituições. Hoje eles estão fazendo realmente o que eles mais almejavam, que era o tráfico de entorpecente em larga escala. Então, o dinheiro que eles têm não é o suficiente, o que ele anseia. A liberdade. Lógico que ele vai partir para um plano. Tendo dinheiro, tendo esse capital, eles vão para um plano mais audacioso. Daí a utilização de helicópteros, né, fazer cursos de pilotagem e fazer um plano de fuga, aproveitando o presídio de Venceslau, que é muito próximo da região do Paraná. Então, é por ali que eles vão fazer esse plano. Sul do Mato Grosso, Paraná e tudo mais. Um plano de fuga. Mas é uma leniência do Estado no combate à facção criminosa. Deputado Orlando Bolsoni. Aproveitando a experiência do Dr. Ferreira, a questão, 2 pontos. Uma, a questão de como enfrentar, talvez juridicamente, o capital, ou seja, de ações contra a ação golpeando aí aquele juiz Maerovic, lá, que trata desse assunto, golpeando diretamente no sentido de asfixiar o capital que eles obtêm, que sempre tem um capitalista por trás, a forma, e segundo, aproveitando a experiência do Dr. Ferreira, a questão das fronteiras. Então, esse seria também um dos desafios, como que o senhor vê esse tema, como que seria possível enfrentar isso? Eu acho que teria que ser tratado com mais profissionalismo e com menos política partidária. Eu cansei de ver discursos, manifestações do Estado dizendo que o Estado de São Paulo não planta arroz, planta soja, planta café e não planta maconha, não planta coca. Mas como que atribuindo ao governo federal a total responsabilidade pelo tráfico em larga escala. Nós temos uma fronteira seca continental, que é muito difícil de fazer esse combate, que é necessário, eu acredito que o governo federal busque recursos para fazer essa fiscalização. Mas enquanto a partir do momento que a droga entrou no Estado de São Paulo, esse discurso é vazio. Nós temos que combater. A hora que nós combatemos firmemente, eles começaram a matar soldados. Foi aquela crise de 2012. Esse enfrentamento provocou uma reação da parte deles. Quando estava já terminando esse enfrentamento, houve uma mudança, entenderam de fazer uma mudança, inclusive na filosofia da Secretaria da Segurança Pública. Hoje nós temos mais de 25 soldados policiais militares, soldados da PM que foram mortos, e nós estamos no final de fevereiro, né? Então, o número de policiais mortos é maior até do que aquele
que se iniciou com muito estardalhaço, se deu muita ênfase no ano de 2012. Mas nós temos plena consciência de que esses planos eles continuarão até que um dia o Estado tenha condições de acabar com o celular e combater o tráfico eficazmente. Agora, quando se coloca no jornal que o COI está lá na região, o COI é uma companhia de operações especiais, é uma tropa de elite da Polícia Militar, que ele está lá na região e a expressão do jornal é de tocaia, o bandido não avisa quando vai atacar. Exato. A polícia também não pode tornar público todas as suas ações preventivas. É interessante, né? viu? Hoje é quinta-feira. Né? No sábado, os presos terão ciência de tudo isso. Aliás, vão ter hoje à noite no Jornal Nacional, em todas as cadeias de rádio e televisão, que eles têm acesso. Né? O único presídio que não tem acesso à rádio e televisão é o regime diferenciado em Presidente Bernardes. RDD. O RDD. É o único que não tem acesso. O restante eles têm acesso tranquilamente. Hoje à noite eles já vão saber que o plano acabou vazando e vão mudar a tática. Eles têm 24 horas por dia para pensar uma outra forma de buscar a liberdade. Com tanto dinheiro, efetivamente eles vão buscar a liberdade. Tempo é o que eles têm. Tempo eles têm, dinheiro eles têm. Eles vão mudar o plano. Olha, em vez de 2 helicópteros, vamos levar 4. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, pela TV Êxito. Conosco hoje o deputado estadual Orlando Bolsoni, que é filiado ao PSB. O educador financeiro Mauro Calil, que é membro do Instituto Nacional de Investidores e fundador da Academia de Dinheiro, o ex-secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Antônio Ferreira Pinto, o jornalista José Carlos Sicarelli, comentarista de TV com passagem vitoriosa pelas grandes redes de São Paulo, pelas grandes redes do país, conosco hoje, neste Gente que Fala. Olha, Mauro Calil, 8 a cada 10 brasileiros não controlam suas finanças. Pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostra que apenas 18% têm bom conhecimento sobre as finanças pessoais. A média é que 8 entre cada 10 brasileiros não possuem controle financeiro, o que faz com que adquiram dívidas e, por consequência, não consigam ter uma reserva financeira. Mauro Calil, aquele negócio de essa prestação cabe no meu orçamento, continua? Continua. Cabe no meu bastante. Salário, não no orçamento. Essa também já vai ser um problema de saúde pública, né? O endividamento, porque as pessoas tomam crédito em cima de crédito. E a questão aqui, vamos fazer uma ressalva, a pesquisa é feita com uma simples pergunta. Você sabe quanto que você gasta todos os meses? Sim ou não? Ninguém Sim, sabe. Sei. Não sei. Não Ninguém tenho a menor sabe. ideia. Então, né? Agora, se a pessoa responde, eu sei quais são as grandes contas, vai para a parte positiva da pesquisa. Então, esses 18%, né, por volta de 20% que controlam as suas finanças, na verdade, declaram que existe o conhecimento sobre suas finanças pessoais. A pergunta se de fato A pergunta é muito simples. Pesquisa é muito simples. Se de fato isso acontece, isso não é checado pela pesquisa. Né? Não, a pesquisa tem bases estatísticas, etc., mas quando a gente verifica o conteúdo da pesquisa, a metodologia, a gente vê que realmente o problema é mais embaixo. Né? E quem está, como eu, todo dia conversando com pessoas, né? Ontem, por exemplo, eu fiquei até 7h30 da noite pela internet dando consultoria para um casal em Volta Redonda, né? É um casal novo, 4 anos de casado, está vindo o primeiro filho, ou seja, está tendo uma mudança na família importante que tem impactos sérios no orçamento familiar e que deve exigir mudança de hábitos. Né? Mas a verdade é que as pessoas fazem exatamente isso, Zancopé. Elas falam assim, cabe a parcela no bolso? Faço. Outra parcelinha? Faço. Mais uma. Quando vai ver a soma das parcelas, é algo gigantesco. E aliado a isso, você tem a inflação. Né? O governo diz que não tem inflação. Não, tem algumas coisas que são interessantes. O governo né? diz que não tem inflação. Vou repetir para você. Um fato importantíssimo, né, que a gente precisa agora salientar é que o histórico das pesquisas, as metodologias, elas são muito antigas. Tá? Então, por exemplo, dado oficial do IBGE, 6% de desemprego no Brasil, correto? Dado oficial do governo,
50 milhões de brasileiros atendidos pelo Bolsa Família. Se a gente pegar 50 milhões de 200 milhões, a gente está falando de 25%. É, no mínimo, incoerente. Entendeu? Então, quer dizer, como é que tem só 6% de desempregados se nós temos 50 milhões de brasileiros que são atendidos? Obviamente que muitos deles não estão na idade produtiva. Então, vamos dizer que 15%, né? Os outros... Já é assustador, entendeu? 15%... Ou seja, os dados são incoerentes. Agora, por quê? Porque a pesquisa de desemprego, ela mostra o seguinte, ela pergunta quem, dentro da idade produtiva, economicamente ativo, procurou emprego nos últimos 3 meses. Se a pessoa deixou de procurar emprego e foi para um subemprego, ele sai da pesquisa. Ele é considerado empregado. Entendeu? Um caso interessante. É um vazio. Totalmente. Um universo vazio. Se ele não procurou emprego nesses 3 meses, ele sai da... Então, mas na pesquisa ele é considerado empregado. Agora a questão aqui é o seguinte. Imagina que você tem um automóvel e que você está dirigindo numa estrada em que o velocímetro ele tem uma variação. O contagiros tem outra variação. O controle de combustível tem outra... E assim por diante. Né? Então, quer dizer... E o radar tem outra variação. E outra. Então, quer dizer, os elementos que se usam para mensurar as políticas macroeconômicas, elas são muito inadequadas. Né? E aí acontece o sobreendividamento que a gente está vendo no Brasil como um todo. Nessa linha, quanto você não te preocupa que nós estaríamos num processo de exaustão de endividamento, em especial a classe média emergente, esse pessoal que ascendeu agora a classe média, nós não teríamos chegado num nível onde o consumo, o endividamento pelo consumo, então possibilita, você trata de investimento, possibilita você reter, você planejar recursos para investimento, sendo que a nossa poupança brasileira já é tradicionalmente baixa? Sim, é possível. E isso aconteceu muito no ano de 2013. Né? O ano de 2013, mês após mês, houve recordes de captação da caderneta de poupança. E por incrível que pareça, no mês de janeiro de 2014, tiveram mais saques do que aportes, depósitos. Aí me perguntaram por quê, né? A mídia em geral me perguntou por quê. Eu falei, bom, 2 lições. Né? A primeira... que eu já vinha falando desde 2012. Né? As pessoas compraram geladeira, compraram televisor, compraram tudo pelo endividamento, aprenderam pela dor, que ficar endividado não é tão bom assim, e obviamente que você não troca de geladeira todo mês. Né? Você não troca de televisor todo ano. Aquilo, são bens duráveis que você deixa lá. De copa em copa. Começaram a pagar essas dívidas, zerar, e começou a formar poupança. Só que aí vieram as contas do começo do ano. IPTU, IPVA, matrícula escolar, uniforme, material, etc. E aí da onde sangrou? Sangrou da poupança. Então, quer dizer, é um movimento saudável que favorece a poupança. Agora, a gente precisa dar um segundo passo, né? Sair da caderneta de poupança e sofisticar os investimentos, por exemplo, para o Tesouro Direto ou LCIs, etc. Porque a caderneta de poupança, ela mal e mal cobre a inflação. Você está acompanhando Gente que Fala, conosco o deputado estadual Orlando Bolsoni, que é filiado ao PSB, educador financeiro Mauro Calil, que é membro do Instituto Nacional de Investidores e fundador da Academia do Dinheiro, o ex-secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, doutor Antônio Ferreira Pinto, o jornalista José Carlos Sicarelli. E também na linha conosco o Augusto Fernandes. Eu posso pedir ao Augusto que aguarde um instantezinho, ele que é assessor da presidência da FIPESP, para um intervalo e já volto com ele neste nosso Gente que Fala. Olá, eu quero convidar você a assistir o programa Observatório do Terceiro Setor, onde você vai ficar atualizado com o que está acontecendo no país, conhecer o trabalho das entidades, os personagens, as últimas novidades do terceiro setor. Para que o poder público esteja conectado. É uma geração que aprendeu a se governar com cliques. Eles não vão se adaptar aos ritos burocráticos. Vamos conhecer, debater e dar voz ao setor que mais cresce no Brasil. Muito importante o povo nas ruas. Eu te espero aqui, no Observatório do Terceiro Setor. Saúde, educação, comportamento.
política, entretenimento, prestação de serviços, cidades, segurança e meio ambiente, você tem aqui na TV Êxito um jeito novo de ver TV. Que vicia, né? Gente que fala hoje com o deputado estadual Orlando Bolsoni, filiado ao PSB, também o educador financeiro Mauro Calil, o ex-secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Dr. Antônio Ferreira Pinto, o jornalista José Carlos Sicarelli. E agora conosco o Augusto Fernandes, que é assessor da presidência da FIPESP. Augusto, grato por tê-lo mais uma vez conosco no Gente que Fala. Boa tarde, Zancopé. Também boa tarde aos debatedores do programa Gente que Fala e também aos ouvintes do programa. Augusto Fernandes, a campanha auditiva é uma ação muito conhecida da FIPESP. Qual coordenadoria é a responsável pela campanha? Eu, Zancopé, como ocorre com as demais campanhas voltadas ao cuidado com os nossos associados, a área responsável pela campanha auditiva 2014 é a Coordenadoria Social, que realizará exames auditivos entre os dias 18 e 28 de março. Quero destacar também que os dependentes do associado também poderão participar da campanha. E qual o intuito dessa campanha? A campanha tem como objetivo examinar e informar. Vamos ter o auxílio de um profissional especializado e vamos informar sobre o estado da audição de nossos associados. A ação é de grande importância, pois problemas auditivos podem ocorrer com qualquer pessoa, não é mesmo? E isso pode ser de maneira gradativa, sem que a pessoa perceba. E as inscrições já estão abertas? Sim, as inscrições já estão abertas na própria Coordenadoria Social, no horário das 8h30 às 17h. Elas também podem ser feitas pessoalmente ou pelo telefone, que é o 11-3293-9592. Quero lembrar que no momento da inscrição, o associado ou o seu dependente, ele deve informar o número da sua carteira social da FIPESP. E qual o valor dessa inscrição? Bom, essa campanha não é cobrada. Nós temos uma adesão à campanha que é feita através da doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis. Não estamos recebendo sal e açúcar. Esses alimentos serão destinados para a Sociedade de Beneficência e Assistência Social Lar das Mãezinhas, instituição voltada ao cuidado com as idosas. Augusto Fernandes, como o associado pode obter mais informações? Bom, mais informações, elas poderão ser obtidas através do site da associação, que é o www.afipesp.org.br, ou em nossa coordenadoria social, que fica na rua Venceslau Braz, 206, aqui na Sé, São Paulo, que o telefone é o 11-3293-9295. Também pode ter informação, enviar um e-mail para o e-mail social@afipesp.org.br. Agradeço ao Augusto Fernandes, que é assessor da presidência da FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, pelos esclarecimentos aqui no Gente que Fala. Augusto, grato, uma boa tarde. A todos. Você está conosco na Gente que Fala, também o deputado estadual Orlando Bolsoni, filiado ao PSB, educador financeiro Mauro Calil, ex-secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Antônio Ferreira Pinto, e o jornalista José Carlos Sicarelli. Nós temos aqui, bom, os assuntos de violência predominam sempre, né? Mas eu gostaria de aproveitar a presença do deputado estadual Orlando Bolsoni aqui, porque é um assunto muito importante, que é sobre o interior do Estado de São Paulo, que lidera ranking de desenvolvimento. O interior paulista lidera o novo ranking de desenvolvimento social da Fundação Getúlio Vargas. Dos
556 municípios com melhor desempenho do país, 55,2% ficam no interior. E entre os 10 primeiros, 7 paulistas. O estudo levou em consideração o desempenho em habitação, renda, trabalho, educação, saúde e segurança desses municípios, segundo dados do IBGE. Escolhi essa notícia, deputado. O senhor é do interior? Exato. É Rio Preto, é isso? Exatamente, São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, uma cidade Mas maravilhosa. antes me permitam um testemunho. Eu sou associado da FIPESP. Maravilha. Qual é a sua? Eu sou agente fiscal de rendas. Maravilha. Então, eu sou associado. Eu, minha esposa é funcionária de carreira do Estado também. O excelente trabalho que a FIPESP faz. É uma das instituições mais sérias, mais competentes, mais eficazes no apoio ao funcionário público. Então, é um motivo de orgulho fazer parte. O interior, para você ter uma ideia, o Estado de São Paulo hoje representa 2 economias da Argentina. Ou seja, se fosse classificado como um país, ele seria o segundo país da América Latina. Da América do Sul. O interior do Estado de São Paulo? O Estado de São Paulo. E o interior, ele corresponde a uma economia da Argentina. A Argentina também hoje em dia não é muito bom para ser parâmetro. Não, mas a Argentina tem uma... Mas para dar ideia de um contexto de América do Sul. O desastre que está por lá... Não, mas não de hoje. Perfeito. Números mas anteriores. Eu não posso perder a oportunidade de falar dos argentinos. Mas aí é que eu gosto de Carelli, que é a questão do futebol. Mas o interior de São Paulo... hoje ele vive um desenvolvimento ímpar. Ele é um processo onde a questão da agropecuária, a questão também da modernização do interior, indústrias, universidades, inclusive as universidades prestam grandes serviços, setor de ciência, tecnologia, inovação. Para se ter ideia, regiões, por exemplo, como Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, se realizam transplantes de órgãos. Então, são cidades que estão desenvolvendo e com excelente qualidade de vida. A região noroeste, que é a região de 102 municípios da região de São José do Rio Preto, tem a maior expectativa de vida do Estado de São Paulo. Então, e indicadores de saúde, indicadores de educação, o interior ele está num processo de desenvolvimento. E tem um impacto que eu acho importante ressaltar num programa como a gente que fala, que é a questão, ao reter o homem no interior, nós estamos resolvendo, nós estamos minimizando, mitigando os problemas da capital. Então, tem um papel fundamental. E o Calil, que pesquisa o assunto, é um grande centro, hoje, aliás, um grande polo de investimento, todas as regiões do interior de São Paulo. Doutor Ferreira Pinto, esse aspecto que o deputado Orlando Bolsoni comenta, traz a reboque o aumento da violência também. É uma consequência do desenvolvimento. É uma consequência. Por isso é que eu digo que traz a reboque. Nós hoje temos um crime muito mais audacioso, né, em todo o estado de São Paulo, principalmente nas cidades mais desenvolvidas, Bauru, Araraquara, Ribeirão Preto. O grau de violência é o mesmo da cidade de São Paulo. Campinas, São José corresponde ao mesmo grau de violência da cidade de São Paulo. E existe alguma ação específica para esse combate no interior do Estado? Porque a gente fala muito de capital, mas o Estado todo, o senhor citou cidades aí que são correspondentes à cidade, à capital paulista. São grandes metrópoles. Campinas, Campinas é enorme. Ribeirão Preto, são cidades, Rio Preto, Bauru, o senhor citou Bauru, Presidente Prudente, são cidades metrópoles, não é? A polícia ela busca uma otimização em toda essa região. Pra você ter uma ideia, nós temos hoje em São Paulo, no estado de São Paulo, 23 helicópteros. Talvez seja a maior frota de helicópteros dentro da polícia, tirando Londres. Nós temos 23 helicópteros, a Polícia Militar, eu falo nós, né, pela Força do Linguagem, mas são 23 helicópteros. O nós inclui nós paulistas. Você está contando esses 2 helicópteros do PCC, não? Não, esses aí são alugados. Essa não é frota oficial. Esses são alugados, esses são cabritos, né?
quando rouba Porque um carro, tem, fala que é porque cabrito, tem as né? cores, Na gíria esse daí tem as cores cores. para confundir, lamentavelmente, mas um abuso. A Polícia Militar hoje tem 90 mil homens, a Polícia Civil tem cerca de 30 mil homens, é um exército dentro da segurança pública e atua com muita eficiência, com muita dedicação. É que o desafio é muito grande, tem que haver planejamento, tem que investir em tecnologia, tem que investir em informação e tem que saber trabalhar a inteligência, a informação que chega até a polícia. Nós temos um trabalho muito bom feito pela Polícia Civil no interior do Estado, nós temos um trabalho excelente também feito pela Polícia Militar. O esforço é muito grande do Estado no combate ao crime, mas é um desafio constante. É um desafio constante e a polícia busca a sua parte, fazer a sua parte, embora nós nunca vamos chegar ao ideal. Segurança é algo que a gente vai sempre perseguir, né? Mas a sensação de segurança ela pode diminuir um pouco, mas a sensação de segurança está em todos nós. O Mauro, o deputado Bolsonaro falou sobre a pujança desses municípios do interior do estado de São Paulo. É palpável? É palpável, sim, inclusive gera grandes oportunidades de enriquecimento para quem está lá, né? Nós temos algumas grandes contas no orçamento familiar. Uma delas é, uma das maiores seguramente, a aquisição de uma casa própria. Então, alguém que vai adquirir um imóvel na cidade de São Paulo, num bairro de classe média, um apartamento dos seus 80, 90 metros quadrados, 100 metros quadrados aí para facilitar, vai estar pagando uns R$700 mil, né? O mesmo imóvel numa cidade do interior não precisa ser um apartamento, pode ser uma casa. E essa casa, que pode ser uma casa-terra, não precisa ser sobrado nem nada, com uma área maior, inclusive, ela vai custar por volta de R$300 mil. Né? Então, nesse aspecto, você já tem uma economia bastante grande. Outra questão que é de difícil mensuração é a questão de mobilidade urbana. Né? Ainda que o desenvolvimento traga transtornos de mobilidade urbana em cidades como Araraquara, Sorocaba, enfim, todas essas que foram citadas, a mobilidade urbana nelas é muito melhor. Então, ao passo que um trabalhador na cidade de São Paulo perde, em média, 3 horas por dia dentro do trânsito. Bem lembrado. Né? Que são 3 horas improdutivas, né? Um super trânsito numa cidade de Ribeirão Preto. Fora o sofrimento. Ele vai perder por dia 45 minutos. Exatamente. Né? Então, isso tudo tem um impacto financeiro muito grande. Né? Você poder morar numa casa... Que nem sempre é levado em conta. Né? Exatamente. Né? Então, quer dizer, até a questão salarial, eu vejo muitos amigos, enfim, da época que eu trabalhava em multinacional, se transportando para o interior com salários equivalentes ao de São Paulo. Né? Não tem uma rebaixa de salário, não. Né? Então, quer dizer, as multinacionais estão se transportando para o interior também, estão pagando os seus funcionários da mesma forma que pagavam na capital, com uma qualidade de vida maior. Então, é muito importante que as pessoas pensem em migrar para o interior, sim. Você está conosco no Gente que Fala, aproveitar esses instantes finais, temos mensagens de ouvintes enviadas ao Gente que Fala. O Jaime do Jardim Bom Filhole, Dr. Ferreira Pinto, aquele que investiga, pode ser o mesmo que denuncia? Não entendi bem aqui, mas... Essa é uma questão acirrada entre o Ministério Público e a Polícia Civil em todo o Brasil. Eu sou membro do Ministério Público, mas eu entendo que aquele que investiga, a atribuição de investigação é da Polícia Civil. O delegado está no Código de Processo Penal, a autoridade policial, o delegado de polícia, é ele que preside o inquérito, e toda vez que ele pede prazo ou que ele conclui o inquérito, o Ministério Público terá possibilidades de examiná-lo e requerer diligências que serão feitas pela autoridade policial, respeitando a atribuição da Polícia Civil que consta na nossa Constituição. Fora isso, qualquer atividade pode ser complementar. Não raro, o próprio delegado de polícia solicita o acompanhamento de um inquérito por parte de um promotor de justiça. Isso é bastante comum, mas são funções absolutamente distintas. Aquele que investiga tem uma expertise que o Ministério Público não tem. E o Ministério Público tem, como fiscal da lei, tem a sua obrigação maior, de oferecer a denúncia e fazer a persecução penal na segunda fase, que é a fase judicial.
Mauro Calil, Elizabeth Silva de Piraporinha. Como fazer se as contas são maiores que o salário? Por onde começar o orçamento familiar? A Elizabeth complementa. Digo isso porque eu e meu marido estamos tentando fazer e falta mês para o meu salário. O salário acaba antes do mês. Bom, Elizabeth, você e seu marido, talvez vocês estejam vivendo dentro de um padrão um pouco maior do que o salário comporta, né? Nesse aspecto, vale a pena ir dar 2 passos para trás. Eu falo muito disso no meu livro Separe uma Verba para Ser Feliz, tá? Então você, eventualmente, vai para uma casa menor, elimina um carro da família, vai para um carro menor, mais barato, para fazer sobrar dinheiro. Se ainda assim não for suficiente, você vai ter que buscar um aumento de renda, tá? Não tem muita mágica, não. Deputado Bolsoni, Lúcia Costa das Perdizes, como o senhor vê o programa Braços Abertos? Todos esses programas que podem, que vão contribuir na prevenção, são programas com características de educacionais, ou, por exemplo, os programas desenvolvidos pelo Amor Exigente. Então, tem uma característica de criar, que foi, bem lembrou o doutor Ferreira Pinto aqui, criar uma tranquilidade, prevenir, levar para uma vida melhor. São programas que protegem a vida. Então, o conceito é o conceito de exatamente, tem de prevenir, tem que criar qualidade de vida. A pessoa que está bem, que está tranquila, não vai por exemplo, em busca da droga. Cicarelli, Jorge Santana do Ipiranga, por que as emissoras de rádio não pagam pelos direitos de transmissão dos campeonatos estaduais, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil? Não pagam e não devem pagar mesmo, porque as emissoras é que divulgam os eventos. Então, se elas fossem cobrar pelos serviços que elas prestam, divulgando os eventos, então ficaria elas por elas, ou os clubes, ou os eventos teriam que pagar para as emissoras. Seria então está certíssimo. Alto o custo. Talvez mais alto. Doutor Ferreira Pinto, Paulo Roberto Souza da Moca. Paulo Roberto Souza, como o senhor vê o quadro atual em relação à corrupção dentro das polícias civil e militar hoje em São Paulo? Aqui ele pergunta por que o senhor colocou o cargo à disposição. Respondendo à primeira parte da pergunta do Paulo, a Corregedoria da Polícia Civil e da Polícia Militar, as duas fazem um trabalho bastante eficiente, enérgico no combate à corrupção. Eu tomei como deliberação, assim que assumi o governo, convite do governador Serra, trazer a Corregedoria da Polícia Civil para o meu gabinete, para que eu, ou o secretário, fosse o corresponsável por todas essas mazelas que a imprensa acaba divulgando, e de uma forma salutar, e que, no entanto, muitas vezes eu via o titular da pasta dizer, eu passei para a Corregedoria, eu sabia, mas eu passei para a Corregedoria apurar. E isso caía no esquecimento. A Corregedoria, vindo para o gabinete do secretário, faz com que ele seja o corresponsável por todas as apurações e cobre, e o policial que trabalha na Corregedoria jamais vai sofrer represália de voltar para um distrito policial e ficar sob as ordens daquele que investiga. Então, nós fortalecemos a Corregedoria, e a Corregedoria da Polícia Militar, no nome fantasia, é um batalhão disciplinar, que pela disciplina e hierarquia não poderia vir no meu gabinete, mas que tem um controle eficiente através da própria Justiça Militar. Eu que fui promotor da Justiça Militar, eu sei que a atividade correcional dentro da Polícia Militar sempre foi muito vigorosa no combate à corrupção, abusos, a desvios de comportamento. Quanto a entregar o cargo, eu não entreguei o cargo, fui demitido. Doutor... A oportunidade foi colocada para mim para eu entregar o cargo. Eu falei que não, cada um com as suas responsabilidades, né? E a minha história, a minha biografia impedia que no momento de crise como nós estávamos vivendo, que eu entregasse o cargo, né? Politicamente correto em certos aspectos, né? Nada mais é do que uma hipocrisia. E eu não tenho nenhuma preocupação de dizer que o cargo é de confiança do governador. Ele pediu, mas ele que anunciasse que me demitiu. Eu fui demitido, Paulo, não entreguei o cargo, não. Doutor Ferreira Pinto, eu agradeço a gentileza de ter participado conosco do Gente que Fala, muito bom. Doutor deputado estadual Orlando Bolsoni, do PSB, grato por ter deixado Rio Preto para vir passar uma hora conosco aqui. Meu trabalho aqui, exatamente.
É lógico que estava aqui. Sica, muito bom tê-lo aqui. Sempre, Sica. Um abraço. A satisfação é minha, Zé. Mauro Calil, depois eu preciso de aulas intensas, né? Intensivas sobre economia. Será um prazer, é sempre um prazer estar com vocês. Um abraço. Gente que fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, pauta José Carlos Sicarelli, no som Cléo Rodrigues, na técnica Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Felipe Batista, Renato Borges, Neildo Neres, Douglas Dantas e Benê Benê. Na sequência, Trianon, Marcos Calazans. Gratos. Até a próxima.